Não sei se tem agora, né? Mas na época que a gente estava fazendo isso não tinha, aí fez a opção por pelo movimento, né? Porque tinha um site, um histórico ali, né? E é um jornal também, né? Que eu acabei ligando para vocês. Você conhece alguém de Lages? Uma pesquisa assim, algumas vão ligando, né? Então eu fui ligar para algumas pessoas. Qual jornal você indica aí? Ah, movimento. E, consequentemente, eu liguei 6 pessoas. As 6 falaram no mesmo jornal. Ah, então é isso mesmo. É isso mesmo. Eu ia ligar para 10, porque 60% de preferência aqui já está aprovada. Ele é um pouco assim, a notícia de última hora, assim, nossa, como assim, às vezes, né? Você quer um pouquinho mais de. Mas enfim. Mas isso, ó, o Chapecó fez isso também, eu liguei para umas 8 pessoas que eu conheço aqui, que estão no Chapecó. Amigos, né, que a gente encontra aqui nas militâncias, né? Que jornal que você lê aí, né? Então eu fiz esse cuidado, né? Que segundo foi o jornal que você lê aí, né? Além esse. Então foi um pouco isso também, né? Então tem que ter essas pequenas opiniões e depois análise mesmo do que tinha de conteúdo disponibilizado na internet, que não era uma transformação, né? Que era o retrato daquilo que era publicado. No caso do Criciúma e do próprio esse Chapecó, era um jornal, era PDF mesmo, né? Aquele programinha que tu abre o jornal, né? E o de Chapecó, inclusive, era imagem, né? Não tinha nem como recortar, você tem que pegar a matéria e digitar, não tinha como fazer recorte, porque era imagem. Todo ele eram fotografias, né? E esses aqui do RBS já são mais elaborados, já tem o site, as matérias ser repetido, né? Mas eram jornais que você podia ver o histórico, o arquivo, né? Você pode lá, então, tem essas contradições também na análise, né? Então, de repente, uma das coisas, lá na primeira citação, na invés do impacto, ou né, só falar da circulação, falar também da disponibilidade do site, exatamente. Aí, né? E daí não é o mesmo, né? Eu acho que foi assim. Não, na própria nota, ali, quando ele fala, porque ele só fala do impacto dos jornais nas regiões. Aí depois você fala. Porque o critério foi o quê? Foram pegar as microcapitais, né? Isso está colocado, não sei se isso te contempla, né? Mas é isso, porque, por exemplo, a São José é a 4ª maior cidade do estado, mas já, como a mesma região já tinha Florianópolis, nós excluímos, mesmo com Itajaí. Então nós pegamos as principais cidades das regiões, as maiores cidades daquela região, e pegamos um jornal que circula ali nessas microcapitais, tem repercussão local, foi esse o critério, né? E dentro dessas cidades, quais jornais que tinham maior alcance, o maior impacto, foi, né? Que foi o que a gente colocou dentro desse critério também de ter essa disponibilidade em site que não fosse uma alteração daquilo que tinha no impresso, que era que não fosse trabalhado, né? Você tem páginas que tem um jornal, uma versão para a internet. Isso, a gente tem uma versão o próprio jornal. Tá, daí depois lá quando você vai trabalhar sobre os cursos de divulgação científica, quando você traz a parte do Eduardo ali, Guimarães, você vai falar do acontecimento. E aí você fala o acontecimento, pelo menos tem acontecimento em 3 instâncias aqui, né? O acontecimento enunciativo, né? O acontecimento que você coloca, inclusive tem o acontecimento de linguagem, que é o acontecimento para o jornal. Né? Eu acho que caberia você citar diretamente, você cita o Eduardo no que é o acontecimento para o jornal, mas ele também fala do acontecimento enunciativo, né? E aí você está trabalhando, enquanto o teu recorte discursivo, né, está trabalhando com o acontecimento discursivo. Né? Mas depois, quando você vai se segmentar, você vai falar de acontecimentos enunciativos em divulgação de ciência. Né? Então, acho que seria interessante você falar, né, dessas diferentes formulações sobre acontecimento, e não só do acontecimento para o jornal, como o Guimarães fala. Né? Até porque é uma formulação dele muito importante. Né? Essa formulação de acontecimento. Esse texto do Guimarães é muito rico, né? Nossa, maravilhoso. Agora dá para escrever mais coisas aí sobre isso. Bom, querido, eu acho que era essas as minhas contribuições do ponto de vista teórico na AD, né? Aí o resto fui textualizando mesmo. Uma das últimas coisas só, que eu até brinquei com você no final, cultura, que você está, né, nas considerações finais você vai trazendo exatamente isso, deixa eu só retomar o que você fala, né? Sobre a aproximação da produção de conhecimento e a questão da acessibilidade, né, essas informações de desenvolvimento científico, né? Eu até
acabam perguntando para você, e aí a própria Luísa traz uma fala dela sobre as informações que as pessoas têm, né? Por que as pessoas deixam de ler uma notícia de ciência quando fala do processo de ciência, né? Eu até fiz um trocadilho, a cultura da ciência e a ciência da cultura, que é o que a Sol também fala no CIT, né, e no CIC, quando ela fala essa formulação, que é uma educação científica mesmo, né? De cultura científica. Isso está no texto do Vogt aí, no capítulo que fala da divulgação da ciência pública, né? Então o Vogt, ele tem uma pesquisa, né? Tem pesquisas recentes também sobre as pessoas terem curiosidade de saber sobre a ciência, né? Mas o que falta mesmo é criar essa cultura. O que o Vogt está falando o tempo todo é de você criar espaços para as pessoas terem feiras culturais, ciência, eventos científicos que envolvam as escolas, adultos também, né? Então ele vai falando que tem uma série de procedimentos. Aí tem a pesquisa que está aí cita ele, né? Isso, no Vogt, e a pesquisa é bem significativa. Falou que as pessoas querem saber mais sobre ciência, que as pessoas confiam, por exemplo, mais nos cientistas do que nos políticos. Tem uns dados bem interessantes, né, nesse capítulo aí. E tem pesquisas mais novas. Eu peguei uma pesquisa tem um mês atrás, que acabou não dando para incluir, mas que era atualíssima, né? Que essa pesquisa do Vogt foi em 2003, e tem uma de 2010, né, contemplando isso daí, falando. As pessoas têm necessidade, curiosidade de saber, sim, mas é isso, não tem, às vezes, no jornal, não tem na televisão, mas as pessoas estão se informando, confiam mais nos cientistas do que nos políticos. Acho que a ciência, o cientista é uma pessoa que tem uma vocação, que trabalha por ideologia e não por dinheiro, né, de certa forma, que é um pouco isso mesmo. Tem muita gente falando da militância, mas você querer descobrir uma ferramenta e tal, é uma militância também, no outro sentido, né, de você querer conhecimento. Então as pessoas percebem isso, então elas acreditam mais no cientista do que em ONGs ecológicas, que eu achei bem legal. Né? Eu também tenho meio criticante de Greenpeace, assim, né? Uns dados que a gente coloca, né? Então eu achei muito bacana isso, né? As pessoas confiando mais no cientista do que nos ambientalistas, por exemplo, uma questão sobre energia nuclear. Então, assim, é perigoso a energia nuclear? Então a população quer ouvir a opinião do cientista, não do político, muito menos do ambientalista, mas do cientista. O que ele fala, né? E eles têm também, eu coloquei isso na pesquisa, e nessa outra anterior, essa mais recente também fala, sobre a relevância mesmo de achar que a ciência hoje é mais confiável do que a religiosidade, por exemplo, né? Esses debates sobre célula-tronco, todas essas questões, né? Aí tem dados aí, 70% acreditam na ciência. Então isso é muito significativo. Talvez, de repente, isso não seja publicado, porque talvez afete outros discursos, né? Os discursos religiosos, talvez. Então isso também pode estar envolvido, né? Não é uma teoria da conspiração, mas é bem possível, né? Não vou divulgar isso, né? Mas a maioria das pessoas tem, às vezes, até a gente fica surpreso, né? E a população, eles sabem das questões, e as questões mesmo da célula-tronco, elas têm uma visão avançada, né? Que tem que confiar mesmo, que a ciência é uma possibilidade de resolver muitos dos problemas. Eles acham que o governo tem que investir mais em ciência e tecnologia, isso é um dado da pesquisa, mais em ciência de qualquer forma, tem mais universidades públicas, isso tudo é pesquisa do Vogt. Quer dizer, a população acha isso, ela acredita nisso. Né? Só dissociar muito, porque se a gente dizer, tá, tem que investir mais em ciência e tecnologia. Ah, mas desde que não tire da saúde. Bom, uma pesquisa muitas vezes é para a saúde. Então tem que investir primeiro para se refletir depois. Não tira da educação, mas por que não, né? Ter editais específicos da educação, exatamente, que é a mesma questão das notícias, né, que você estava falando. Né? Não, mas a visão do povo já é mais essa mesmo. Para ele, ciência é isso, é um remédio novo, né? Tem muito pouco disso também, né? É uma vestimenta nova, é uma coisa que ele possa usar e melhorar a qualidade de vida dele. Tem um pouco disso também, a visão de ciência que a população tem, que ela defende, é um pouco isso também, né? Pode um pouco o governo faz, a gente falou ali, né? Que isso reforça o discurso do governo e o governo também reforça nesse sentido, né? Porque o governo também percebe esse discurso. A população quer remédios novos, medicamentos, roupas, casas mais modernas, né? Tem toda uma demanda aí sobre tecnologia. E eu repito o que a menina falou ontem, né? Essa batatinha mais gostosa porque tem tecnologia, né? As pessoas estão ligadas aí nessa questão da tecnologia. E elas querem acessar, né? E provavelmente se perguntasse para ele em qual tecnologia, ela não ia saber. A gente está constrangida. Poxa, é isso, estou satisfeita. Parabéns. Deixa eu perguntar uma coisa, vocês vão me dar esse... Com certeza. Não só te entregar esse texto, como se você quiser uma hora de tradução, né? Leitura aqui dos signos.
Tá. Bom, Eu prometo que eu vou para vocês arrumadinho. então eu fico muito satisfeita, chegamos ao final, né, Alexandre, desse processo. O Alexandre me deu muito trabalho, mas foi muito agradável, muito satisfatório. Tinha sempre esse atravessamento meio militante, né, Alexandre, desde o começo, e foi aos poucos se transformando, né, o modo de dizer e de pensar, até certo ponto, claro, sempre mantendo uma posição, mas assumindo dizeres mais contraditórios, né? E isso foi muito bom para mim também, né? Ver esse crescimento. Enfim, nós tivemos um monte de percalços pelo caminho, né, Alexandre? Deu umas sumidinhas, assim, em função de problemas pessoais, mas não deixou de fazer tudo o que tinha que ser feito e eu estou muito satisfeita com o resultado do trabalho. E eu espero que você consiga agregar isso ao a posição profissional que você está ocupando agora, né? E que uma coisa alimente a outra. Esse era o desejo desde o começo, né? Que você chegasse junto, né? Com a colocação profissional e com o trabalho concluído, de modo a poder articular as duas coisas, né? Eu acho que você está chegando assim, nesse momento, isso me dá muita satisfação, porque, enfim, é uma sustentabilidade, né, que você conseguiu com o trabalho aqui no mestrado, né? E para nós é isso que importa, é para isso que a gente trabalha, né? Para vocês fazerem diferença fora daqui, né? Então, parabéns, eu estou muito feliz. Agora nós vamos fazer a arguição e vocês esperam um pouquinho lá fora, tá bom? Não.